Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando, na manhã deste domingo, mais uma Escola Bíblica Dominical EBD Online, oportunidade para estarmos juntos, reunindo a Igreja do Senhor Jesus em torno da Palavra de Deus, para estudarmos as Escrituras Sagradas e estarmos, a partir da Bíblia, conhecendo a revelação de Deus ao homem, conhecendo a vontade do Senhor para nós. Oportunidade que você tem de receber um resumo, uma síntese do estudo deste domingo, que está acontecendo a partir de agora, 9 horas da manhã, em todas as classes, com os professores e alunos no prédio da nossa igreja. Aliás, quero aproveitar este momento inicial para convidar você a participar da EBD presencial, porque a sua participação é muito maior, você tem a oportunidade de falar, de ouvir, de compartilhar, discutir os pontos da lição, e então é algo mais profundo, mais amplo nas classes, com os demais alunos e com os professores também. Claro, quando você vem para a EBD presencial, também desfruta da comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. Estarmos juntos, convivendo, em comunhão, em unidade, é um dos propósitos de Cristo Jesus para a sua igreja. Queremos agradecer a você que também está conosco aqui no canal da igreja, no YouTube. Compartilhe o link desta aula com os seus familiares, com os seus amigos. Nós vamos orar e logo a seguir estaremos com o nosso estudo bíblico de hoje. Pai querido, Deus eterno, queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor nos conceder esta oportunidade tão preciosa de estarmos juntos com o teu povo estudando a tua santa palavra. Obrigado por este domingo, obrigado, Deus, porque estamos mais uma vez reunidos como igreja, cultuando, adorando, louvando o teu doce e precioso nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Queremos pedir agora a tua bênção, a tua direção para o estudo da tua palavra, de tal maneira que contribua para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Que a tua palavra também neste dia esteja nos confortando, nos consolando, ampliando a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Bom, você já sabe, nós estamos neste período, neste tempo, realizando uma nova série de estudos bíblicos aqui em nossa igreja. Concluímos há 2 semanas a série de estudos com o tema Religião e Religiosidade. E agora nós estamos falando sobre o tema O Espírito Santo de Deus e você. O objetivo é estarmos trazendo os temas básicos da teologia bíblica e, no nosso caso, a teologia batista. Aquilo que nós compreendemos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é Deus, o Espírito Santo que está presente na Trindade e que está presente na Bíblia toda, do início ao fim. Aliás, sendo Deus, o Espírito Santo de Deus está presente antes da fundação do mundo, antes da criação do universo. A Bíblia diz que Deus já era Deus, Deus é eterno, portanto não tem princípio e não tem fim. E, portanto, o Espírito Santo de Deus já estava presente, já estava atuando. Começamos a Bíblia em Gênesis, na criação, e vamos até o Apocalipse, fim de todas as coisas, fim dos tempos, a volta triunfal de Jesus, e o Espírito Santo de Deus em todo tempo, em todo lugar, participando ativamente da história do homem, da história da humanidade. Hoje, dia 9 de julho, a nossa segunda lição, o nosso segundo estudo. O tema hoje, os símbolos do Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, quase sempre ela o apresenta numa forma, num formato, numa expressão, um símbolo, para que possamos visualizar, para que possamos compreender com mais profundidade qual é o significado do Espírito Santo de Deus e como ele atua sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Quero colocar aqui ao lado, para que você acompanhe, alguns textos bíblicos. Primeiro,
a sugestão que o autor da revista traz para as nossas leituras ao longo da semana. Ezequiel 37, do versículo 7 até o versículo 14, Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, Zacarias 4, versículos de 2 a 6, Lucas, novamente, 3, de 15 a 17, também uma sugestão de leitura para esta semana, João, capítulo 3, versículos de 37 a 39, Efésios 1, de 1 a 14, e, finalmente, Atos dos Apóstolos 1, do versículo 6 ao versículo 9. O texto básico para o estudo da nossa lição bíblica de hoje, Ezequiel 37, de 1 a 14. O texto devocional, João 16, de 1 a 11. E o nosso versículo-chave, o nosso versículo básico do estudo da EBD nesta manhã de domingo é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Aqui está escrito assim: Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Mais uma vez, Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Qual é o objetivo do estudo bíblico deste domingo? O objetivo é aprendermos um pouco mais sobre os mais variados símbolos usados em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para descrever a nós o Espírito Santo de Deus. Nós vamos então falar um pouquinho sobre os principais símbolos, para que assim a nossa compreensão seja ainda maior sobre este tema tão importante da nossa teologia, da nossa doutrina, do nosso ensino bíblico, que é o Espírito Santo de Deus. E é muito importante porque vai fortalecer a nossa fé e também vai nos apresentar as diferenças com relação a outras denominações, outras religiões, outra visão acerca do Espírito Santo de Deus que nós temos pelo mundo afora. Bom, eu quero começar lembrando a palavra que Jesus utilizou quando ele disse que enviaria a nós o Espírito Santo de Deus. Jesus estava concluindo o seu ministério aqui na terra e ele estava deixando as últimas orientações para os seus discípulos, e Jesus vai dizer que ele enviaria o Espírito Santo de Deus para estar conosco para todo o sempre, até a volta de Jesus. E ele utiliza a palavra Paráclito. O que significa esta palavra, Paráclito? Significa um advogado que aceita uma causa muito importante. Neste caso, quando Jesus disse que enviaria o Paráclito, ele está afirmando: eu vou enviar um advogado que vai defender a causa de vocês. A palavra também era utilizada nos dias de Jesus como o significado de um aliado que estaria lutando ao lado de alguém. Ou seja, o Paráclito, então, é um aliado que vem para lutar ao nosso lado. Outro significado muito importante para esta palavra que Jesus usou, Paráclito, alguém que fortalece, alguém que encoraja. Jesus, o primeiro Paráclito, o Paráclito original, continuou então o seu ministério através da obra do segundo Paráclito, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus veio e foi tudo isso. Ele foi o nosso advogado, foi o nosso aliado, lutando ao nosso lado, nos fortalecendo e encorajando. Jesus então agora deixa que o Espírito Santo de Deus venha e assuma este papel. Ele vem para estar no lugar de Jesus em nós, para ser o nosso advogado, nosso aliado, para nos fortalecer, para nos encorajar. Como Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Espírito Santo de Deus também. Jesus é Deus e é eterno. O Espírito Santo de Deus também é Deus e é eterno. O mesmo ontem, hoje e sempre. Oficialmente, a partir do Pentecostes, depois de Jesus, mas ele estava presente antes da criação, antes da fundação
do universo, antes da criação do mundo, ele já estava presente. E nós vamos observar a atuação importantíssima do Espírito Santo de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Embora, oficialmente, tenhamos a descida do Espírito Santo, vamos dizer, inauguramos a ação do Espírito Santo de Deus sobre o povo do Senhor, a igreja, a partir do Pentecostes. A vida do crente, em todos os seus aspectos, depende totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. A vida intelectual e ética, devocional e relacional. Somos também despertados para o louvor, para a adoração. Somos comissionados para o nosso testemunho. Tudo isso é sobrenatural. Tudo isso é uma ação muito especial do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de iniciar a nossa nova vida em Cristo e somente Ele pode nos sustentar, porque é Ele que nos encoraja, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda nesse sentido. Graças a Deus, a igreja continua a viver e a crescer exatamente porque o ministério realizado pelo Espírito Santo de Deus não falhou e não falhará. Ele está presente na igreja, ele atua decisivamente, ele dá a direção, ele conduz a sua igreja. E quando eu falo aqui igreja, claro, não estou falando sobre prédios, edifícios, construções, 4 paredes, não. Quando nós falamos sobre igreja, estamos falando sobre pessoas, homens, mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, homens que já confessaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mulheres, de igual modo. Então, nós estamos falando sobre igreja. E essa igreja continua crescendo porque o Espírito Santo de Deus está atuando decisivamente. E sobre os símbolos, não é? O tema do nosso estudo, da nossa lição de hoje, os símbolos do Espírito Santo de Deus, a Bíblia apresenta vários símbolos e nós vamos agora falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, a Bíblia apresenta o Espírito Santo de Deus como o vento, ou como o fôlego da vida, ou como a respiração. Exatamente esta experiência que nós temos a cada segundo da nossa vida. Quando nós respiramos, esta é a palavra usada para simbolizar a presença do Espírito Santo de Deus. O vento, o sopro. Em muitas línguas, a palavra espírito, respiração e vento é a mesma. Na língua hebraica em que foi escrito o Antigo Testamento, há 2 palavras para respiração. Uma delas significa uma respiração lenta, uma respiração pequena. E a outra palavra, que é a palavra ruach, esta palavra significa respiração profunda, uma respiração muito forte. E é uma palavra que está associada a poder, inclusive também a palavra força, a palavra violência. Esta palavra, a palavra ruach, é a palavra utilizada no hebraico, no Antigo Testamento, para simbolizar o Espírito Santo de Deus. Então é um vento forte, é um vento intenso, é um vento poderoso. E então é uma respiração forte, profunda, uma respiração intensa. Observe que a característica desta palavra ruach é especialmente a palavra poder. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está associado desde este primeiro símbolo à palavra poder. Essa é a palavra, então, no Antigo Testamento, a primeira usada para o Espírito Santo do Senhor, que age com todo o poder, com toda a autoridade na criação. E é ele, este vento forte, que traz a vida. A Bíblia diz que Deus soprou o vento nas narinas e deu vida para o homem. O profeta Ezequiel profetizou. Ezequiel 37:9 está escrito assim: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Este texto muito conhecido, que fala sobre a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel do vale de ossos secos, muito secos. E ele então vai pregar a palavra e ele vai dizer isso, vento ou espírito,
Espírito Santo de Deus, venha sobre estes ossos, sopre forte sobre eles, e eu creio que eles receberão vida, e sabemos o texto, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, falando sobre a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, João capítulo 3, versículo 8, vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Depois, quando Jesus enviou os seus discípulos para realizar a obra, a Bíblia vai dizer também que naquele momento único, exclusivo e específico, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Está registrado lá em João, capítulo 20, versículo 22. No dia do Pentecostes, que é o momento maior desta narrativa da presença, do mover, da ação do Espírito Santo de Deus em nós, momento também histórico, porque registra, oficializa a descida, a vinda do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que houve um som muito forte, o som de um vento impetuoso que encheu todo o lugar onde os discípulos de Jesus estavam assentados, cultuando, louvando a Deus e aguardando a descida do Espírito Santo. E esta verdade está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 2. Qual é o significado do símbolo do vento? O Espírito Santo de Deus é um vento, um sopro. Primeiro, o Espírito Santo é soberano, invisível e inescrutável. Estas verdades estão presentes quando nós falamos sobre o vento. O vento atua de maneira imprevisível. O vento é invisível. Nós podemos perceber o vento e nós podemos contemplar os efeitos da ação do vento. Assim também é o Espírito Santo de Deus quando ele está governando, controlando e operando na vida dos filhos de Deus, como está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu estava assistindo o noticiário e o repórter apresentou algumas imagens e falou sobre um vento muito forte que atingiu algumas cidades numa determinada região no sul do Brasil. O vento chegou na noite anterior, mas quando nós vimos as imagens, ele mostrou no dia seguinte casas destelhadas, árvores caídas e uma série de outras consequências. Não vimos o vento, mas vimos as consequências, os efeitos, o resultado da ação do vento. Em segundo lugar, o Espírito Santo é uma força vivificadora. Quando o profeta Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele assistiu o poder de Deus para vivificar, ou seja, para trazer vida sobre aqueles ossos, transformando aquele cemitério a céu aberto num grande exército poderoso do Senhor. Outro símbolo do Espírito Santo de Deus, em segundo lugar agora, seguindo aqui o roteiro, o esboço do autor da nossa lição, ele se apresenta como na forma de uma pomba, exatamente, o uso do símbolo da pomba. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, foi exatamente o que aconteceu. Lucas 3:22 diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, que estava no Rio Jordão sendo batizado, no formato de uma pomba. Desde esta narrativa, desde este fato, que o Espírito Santo de Deus passou a ser simbolizado em todo o mundo por esta pomba. Então, quando nós queremos falar sobre o Espírito Santo de Deus, via de regra, nós utilizamos, na maioria das vezes, a pomba como sendo este símbolo. Algumas pessoas acham que esta pomba tem a ver com a narrativa de Noé. A Bíblia diz que depois do dilúvio, quando as coisas começavam a voltar ao normal, Noé soltava uma pomba e da última vez que ele o fez, ela retornou com um galho, um pequeno galho de uma árvore, e isso significa que Noé e sua família, com aqueles animais, já estavam em segurança, porque as águas do dilúvio já haviam
acabado. Então, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus presente em toda a Bíblia, e aqui ele passa a ser simbolizado pela pomba. E o que significa isto, o Espírito Santo de Deus como uma pomba? Primeiro, representa amor, graça e pureza. Amor, graça e pureza. Salmo 68 fala sobre o brilho das suas asas. Cantares 1,15 sobre os seus belos olhos, os belos olhos da pomba. Isaías 38 fala sobre a voz gemente da pomba. Cantares 2, Cantares 5, Cantares 6 também fala sobre a graciosidade e a gentileza da pomba. Em segundo lugar, outro significado da pomba representa simplicidade e inocência. Na literatura do povo de Deus do Antigo Testamento, os judeus, Israel é representada por uma pomba, exatamente por causa da sua simplicidade. Então nós vamos encontrar aqui na Bíblia, Oséias 7,11 e Mateus 10,16, reforçando também esta ideia. Número 3 agora, outro símbolo do Espírito Santo de Deus na Bíblia, azeite ou óleo. Nós vamos encontrar no Antigo e também no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus sendo simbolizado pela presença do óleo, pela presença do azeite. Jesus atribuiu a si mesmo aquilo que o profeta Isaías havia predito sobre a vinda do Messias a este mundo. Jesus disse assim: o Espírito Santo de Deus está sobre mim e o Espírito Santo de Deus me ungiu. Esta palavra unção aqui está se referindo ao óleo ou ao azeite, produto que era utilizado para ungir os reis, os profetas no Antigo Testamento. O próprio termo Messias, essa palavra Messias, significa ungido. Quando nós falamos sobre Jesus é o Messias, nós estamos falando que Jesus é o ungido de Deus. No Antigo Testamento, como já falei, então o óleo, o azeite, era muito utilizado nas cerimônias especiais, na religiosidade judaica, para a unção dos sacerdotes, dos profetas, dos reis. Também é importante dizer, muito importante dizer, que o óleo estava presente nas lâmpadas ou nas lamparinas para manter a luz acesa continuamente no templo. E o que eles entendiam é que aquela luz não poderia se apagar, porque se aquela luz se apagasse, então Deus não estaria mais presente ali. Então, o sacerdote, ele precisava manter a lâmpada acesa 24 horas por dia, 7 dias da semana. Deus era adorado e a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo estavam ali simbolizados, como registra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 27, versículos 20 e 21. Qual é o significado deste símbolo, o óleo ou o azeite, o Espírito Santo de Deus? Primeiro, o Espírito Santo de Deus unge com poder para o serviço do Senhor. Samuel ungiu o rei Davi, e o Espírito do Senhor se apossou do rei Davi. Está escrito em 1 Samuel 16. O Espírito Santo de Deus ilumina e glorifica a Cristo. Aquele texto da Bíblia que fala sobre as mulheres virgens, ali, o óleo que elas colocaram nas suas lâmpadas também é uma referência ao Espírito Santo de Deus, sem o qual ninguém pertence a Cristo. É o Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso coração. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus é a fonte e renovação constante da luz do óleo divino. Zacarias teve a visão do candelabro e do vaso de azeite. E no fim, as palavras do Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo mover, pela ação do Espírito Santo de Deus. E, em último lugar, a unção do Espírito traz paz. Hebreus 1,9. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Outro símbolo do Espírito Santo de Deus na Bíblia. O Espírito Santo de Deus aparece na Bíblia simbolizado pelo fogo. Exatamente. Muito próximo e quase trabalhando junto com o símbolo anterior do óleo, do azeite, como no caso das lâmpadas que estavam sempre no tabernáculo, no santuário, sempre acesas. O uso do símbolo do fogo. João Batista, quando falou sobre Jesus, disse:
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3. No dia do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus surgiu como línguas de fogo. Essas línguas de fogo pousaram sobre os discípulos e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Primeiro, o fogo do Espírito purifica. Como o ouro é purificado pelo ourives, utilizando o fogo para separar as impurezas até que o ouro fique 100% purificado. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O fogo do Espírito também julga. Lucas capítulo 3 diz: a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a ideia também do fogo, além de purificar, julga. Em quinto lugar, o Espírito Santo de Deus como águas vivas. Jesus usou este símbolo quando ele disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João acrescenta: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber todos aqueles que crescem em Jesus Cristo como o Messias, o Senhor e Salvador. Jesus também falou com a mulher samaritana, João 4. Isaías também disse, Isaías 44, derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu Espírito. Novamente, o Espírito Santo de Deus aqui sendo simbolizado pela água, a água viva. O Espírito Santo de Deus é a água por quê? Primeiro, o Espírito refresca e satisfaz o sedento. Ela é uma água que sacia a nossa sede espiritual. O Espírito produz vida onde antes não havia vida, onde antes estava tudo seco. Ele produz uma vida frutífera e derrama, como a água, bênção sem medida sobre a nossa vida. Por último, em sexto lugar, outro símbolo, o Espírito Santo de Deus aparece na Bíblia como sendo um selo. Quando cremos, nós somos selados. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus e tê-lo como único Senhor e Salvador, nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Está registrado aqui em Efésios 1:13, 4:30 e também na segunda carta aos Coríntios 1:22. O que significa isto? O Espírito Santo de Deus é um selo? Ora, o selo do Espírito Santo de Deus significa, em primeiro lugar, que nós agora somos uma propriedade do Senhor. O selo era utilizado com este objetivo na época do primeiro século, ali no início da história da igreja. O selo, quando ele era utilizado num determinado documento, oficializava aquele documento, dava a ideia de propriedade, o dono, o senhor, principalmente no caso dos escravos, por exemplo. O selo também do Espírito Santo de Deus significa para nós segurança. Se nós estamos selados, somos propriedade de Deus. E isto é segurança. Isso significa que nós podemos confiar plenamente, porque nós sempre seremos propriedade de Deus, não deixaremos de ser propriedade de Deus em tempo algum. Eu quero terminar a nossa síntese do estudo bíblico da lição deste domingo, dizendo que conhecermos estes símbolos é muito importante, porque nos ajuda a compreender a ação do Espírito Santo de Deus, a presença dele e tudo aquilo que ele fez e faz, com o propósito de cumprir a vontade de Deus na história da humanidade. A presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. A presença, a ação, o mover do Espírito Santo de Deus na vida da igreja como um todo. Precisamos lembrar que cada símbolo aqui tem um significado, representa algo importante num determinado contexto, algo que naturalmente é apenas um símbolo, mas que aponta para
Deus aponta para Cristo e para o Espírito Santo de Deus, que são infinitamente maiores. O símbolo não deve ser cultuado, adorado, mas ele traz a mensagem, ele traz clareza, ele explica para nós quem é o Espírito Santo de Deus e o que o Espírito Santo de Deus fez e faz. Quando nós falamos, por exemplo, que o pão é o símbolo do corpo de Cristo, nós sabemos que o pão não é o corpo de Cristo, mas é um símbolo que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi pregado na cruz do Calvário, que foi ali entregue por nós, partido por nós. Esta é a nossa compreensão. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, portanto, e os seus símbolos apenas representam ele, mas é claro que cada símbolo não é o Espírito Santo de Deus, mas apenas traz a nós uma explicação clara a este respeito. Eu quero agradecer a sua presença e participação conosco no próximo domingo, 9 horas da manhã. Quero convidar você para estar novamente estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, aqui na EBD Online ou na EBD Presencial, na nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Macaé, Rua Tenente Coronel Amado, 203, Centro, Cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Um grande abraço, Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família também.